Hoje, quinta-feira, é dia da gente conversar com o analista de pecuária do AgroMais e também das safras e mercado, o Fernando Iglesias. Fernando, boa tarde. Vamos falar dos cuidados, não é mesmo, para evitar a influenza aviária nas granjas comerciais. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade no AgroMais. E sim, vamos falar sobre influenza aviária, né? Estamos chegando aí num período de atenção, um período de que a fiscalização precisa aumentar, então nós temos que conversar novamente sobre isso, né? Fernando, 128 ocorrências aqui no país em animais soltos na natureza, né? E também em criações, aí, quando a gente fala desses animais de subsistência. A última foi registrada em um mamífero marinho lá em Santa Catarina. E é sempre bom a gente falar, né? Por enquanto, a gente fala nesses animais silvestres, aí animais também de subsistência, né? Mas todo cuidado é pouco para não chegar até os plantéis comerciais, né, Fernando? Exatamente isso. Por enquanto, nós temos 125 focos da doença em animais selvagens e apenas 13 em aves ali de fundo de quintal, essas aves de subsistência. Então, isso não chega a ser aí um grande problema, não muda em nada o status sanitário brasileiro. Os produtos avícolas do Brasil, é sempre bom a gente reforçar isso aqui, né, durante nossa programação, que basicamente os produtos avícolas aqui do Brasil são extremamente seguros, tá? É recomendado, inclusive, né, logicamente, consumo de carne de frango, de ovos, todos esses produtos aí relacionados à avicultura de corte do Brasil ou avicultura de postura, são produtos aí de altíssima qualidade, uma proteína de boa qualidade e de baixo custo. Então, o seu consumo deve sim ser estimulado. Estamos chegando agora num período de novembro a março agora, né, o período em que as aves elas saem lá do hemisfério norte, vêm aqui para o hemisfério sul buscando as temperaturas mais altas para procriar. E temos que lembrar aqui o seguinte: esse período do ano é o período mais problemático, justamente em função que a influenza aviária tem uma gravidade muito maior no hemisfério norte. Então, essas aves que estão migrando para cá, elas com certeza vão carregar a doença e podem gerar novos focos aqui. Mas mantendo esse trabalho que está sendo feito, isso deve se restringir a aves aí de fundo de quintal ou aves selvagens ou animais selvagens, que é o que a gente tem observado no decorrer desse ano. Pois é, né, Fernanda? Sempre é bom ressaltar aqui, né, os cuidados, né, de sanidade que evitam, então, a disseminação aí da doença, né? Cuidado, então, nesse período que você falou, que é o período de migração das aves silvestres, né, de novembro a março, não é? Toda atenção a isso e continuar seguindo esses protocolos que o Brasil faz muito bem, que as granjas comerciais fazem muito bem, mas que a pessoa, aquela que tem o seu animal aí de subsistência, né, que a gente costuma falar no popular, aquela ave de fundo de quintal, a galinha de fundo de quintal, esse aí acaba às vezes não percebendo ou não tomando todos os cuidados assim, mas é bom sempre falar desses protocolos, não é? Ensiná-los, né, a tentar, nesse caso, que essa doença se espalhe saindo daquela comunidade ali, né, Fernando? Exatamente. É importante a gente mencionar aqui que um dos cuidados, por exemplo, é tentar separar essas aves ali da criação, mesmo que seja ali uma pequena criação, das aves selvagens. O risco está aí, nos animais selvagens. É uma doença altamente contagiosa e, lógico, a- um animal apresentando sintoma na sua propriedade, você tem que ligar para o sistema, para o serviço veterinário regional, tem que avisar as autoridades competentes para que o Brasil siga ali mantendo uma fiscalização muito aderente e mapeando o problema, para nós continuarmos entendendo quais são as áreas de maior risco, quais são os pontos sensíveis. Então, lógico, a esmagadora maioria dos casos brasileiros está acontecendo na faixa litorânea do país. A faixa litorânea brasileira, ela não se notabiliza por um grande volume de produção de carne de frango, tá? Fica mais centralizado ali no oeste do Paraná, por exemplo, que está bem distante do litoral. Mas, de qualquer forma, o Brasil seguir um processo amplo de vigilância, seguir monitorando, tomando os cuidados necessários, é muito importante. Aí o Brasil vai adotando medidas ali para desburocratizar o combate à doença, tem dado acesso a verbas. Então, o Brasil não está privando esforços essa doença distante das nossas granjas comerciais. Até agora estamos sendo muito bem sucedidos
o Brasil é o único grande produtor de carne de frango que está conseguindo manter aí, vamos dizer assim, uma blindagem em relação à influenza aviária em granjas comerciais. Estados Unidos tem graves problemas, União Europeia tem graves problemas, então os grandes produtores em escala global sofrem com a doença, enquanto o Brasil vai passando ileso por enquanto. O Brasil, né, o nosso produtor, fazendo esse escudo protetor aí, quando a gente fala dessas granjas comerciais. Agora, Fernando, na feira Anuga, né, que aconteceu na Alemanha, né, o Brasil mostrou, então, a qualidade da proteína e também os cuidados que o país toma aí quando a gente está falando aqui da biosseguridade, né? Isso tudo ajuda, né, o nosso país a aumentar o comércio com outros mercados? Ah, sem dúvida, sem dúvida. O trabalho que o Brasil está fazendo com relação à influenza aviária é muito bem feito e realmente merece ser propagado aí em relação aos nossos grandes importadores de carne de frango. Isso ajuda muito, contribui muito. Tanto que hoje o Brasil é disparado a melhor alternativa de fornecimento de carne de frango em escala global. O Brasil consegue vender frango aí para mais de 100 países, tem avançado sobre diversos mercados nos últimos anos. Temos aí exportação halal, que é aquela exportação destinada aos países de ascendência islâmica, já tem consolidado isso nos últimos 20 anos, né? Então, o Brasil é uma potência dentro do mercado de carne de frango, dentro da avicultura de corte. Para quem está aqui nos acompanhando, para o nosso telespectador que está aqui nos acompanhando, só para dar a dimensão do que é o Brasil no cenário global, o Brasil hoje é 1/3 da corrente de comércio global de carne de frango. De cada 3 quilos de frango exportado, 1 quilo é de frango brasileiro. Então, o Brasil hoje tem mais de 30% desse mercado de exportação. Conseguimos vender produto com qualidade para diversos países e, lógico, tem que fazer realmente uma propaganda mostrando como é assertiva as nossas medidas de proteção com relação à influenza aviária. Afinal, realmente, somos o único grande produtor que está mantendo aí essa blindagem, está se mantendo ileso em relação à influenza aviária em granjas comerciais. Então, destacar isso é muito importante, que coloca o Brasil numa posição de ainda mais destaque, uma posição ainda mais privilegiada dentro desse contexto global. A propaganda acaba sendo a alma do negócio, né? O Brasil falar, né, da sua biosseguridade, falar da qualidade da nossa proteína animal em grandes feiras, como essa que eu falei, a Anuga, né, que é uma feira de alimentação muito importante aí, que até a BPA participou, enfim. É isso que acaba alavancando cada vez mais vendas, não é, da nossa carne, da nossa proteína brasileira. Fernando, mais alguma coisa que a gente possa salientar aqui em relação aos cuidados, aí, prevenção de influenza aviária? Bom, agora realmente, para o produtor brasileiro, para o pequeno produtor em especial, né, para quem tem aquela criação de fundo de quintal, prestar muito atenção agora nesse período de novembro a março, vai ser um período sensível aqui para o Brasil. Então, manter todos esses cuidados que foram adotados ao longo do ano, agora vai ser mais importante ainda. Tá? Então, aqui reforçar esse alerta, essa volta das aves lá do hemisfério norte para cá. Lembrando que nos Estados Unidos mais de 50 milhões de aves já foram sacrificadas em função da influenza aviária, então o problema lá está muito difícil de ser controlado nesse surto que nós estamos vivendo agora de influenza aviária. Então, agora é um momento de redobrar os cuidados, de redobrar a atenção e continuar monitorando, continuar fazendo esse trabalho que está sendo muito bem feito. Eu conversei com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado, também o nosso analista aqui do AgroMais. Fernando, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Uma boa tarde e até semana que vem. Eu que agradeço a participação aqui em mais uma oportunidade. É sempre um prazer aqui falar sobre o setor carnes brasileiro, né? Um setor tão importante aí da economia. E até uma próxima semana. Um grande abraço a todos.